agressão é o que manda no mercado financeiro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o indicador saldo de agressão e a forma certa de você utilizá-lo para o day trade. Seja muito bem-vindo ao canal Viver de Mercado Financeiro. É o canal ideal para você que quer se tornar um trader especulador profissional e com isso conseguir lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Isso é viver de mercado. É um prazer ter você aqui conosco. Eu sou o Lucas Américo, trader especulador e também empresário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, clica no sininho para ativar as notificações e receber em primeira mão os conteúdos atualizados para quem quer viver de mercado financeiro. E antes de começarmos o conteúdo do vídeo de hoje, deixe o seu like aqui neste vídeo. É a forma que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Com o seu like, você está ajudando esse canal a construir cada vez conteúdos melhores para quem quer viver do mercado financeiro, se tornar um especulador profissional e conseguir lucrar aí de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Bora para o conteúdo de hoje. Eu chamo esse indicador de saldo agressão, mas ele tem o nome de TR, volume de agressão, saldo, tá? Ele está disponível no Profit Pro, beleza? No One e no Plus, não. Só no Profit Pro ou contratando o plugin Tape Reading. Essas são as duas formas de adquirir este indicador, tá bom? Mas hoje em dia existem várias formas de você ter o Profit Pro de forma gratuita. Então isso não é desculpa para você não acessar esse maravilhoso indicador, beleza? O que é o indicador saldo agressão, né? TR, volume de agressão saldo. É um indicador que mostra exatamente o que está no nome dele. Mostra o saldo de agressão entre agressões compradoras e agressões vendedoras. Para entender no detalhe o saldo de agressão, você precisa entender a diferença de ordem a mercado e ordem limite, que é a transcrição para o gráfico de oferta e demanda. Muita atenção nisso, tá? Tem um vídeo aqui no canal completinho que explica em detalhes como isso funciona. O que é ordem a mercado, o que é ordem limite, o que é oferta e demanda e como isso funciona aqui no mercado financeiro. Então pausa se você ainda não assistiu esse vídeo, pausa ele e vai assistir lá o vídeo de oferta e demanda. Porque dessa forma você vai entender muito, mas muito melhor como que vai funcionar esse indicador aqui de saldo agressão, beleza? Se você ainda não assistiu, vai lá assistir e volta aqui, feito? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo agora, tá bom? Agora que você já assistiu o vídeo de oferta e demanda, ordem a mercado e ordem a limite, eu vou te mostrar o indicador saldo de agressão. Resumindo ele aqui, né? Ele soma tudo que teve de agressão na compra, soma tudo que teve de agressão na venda e subtrai. E o resultado é o saldo. Simples assim. Não tem muito mistério, mas vamos ver aqui no gráfico como que ele funciona? Vamos lá. Ó, esse aqui é o gráfico do mini índice futuro, tá? Que está no time frame de 5 minutos. Eu vou clicar, existem duas formas de você inserir esse indicador. Você pode, com o gráfico aberto, clicar com o botão direito, inserir indicador. Ou também, lá em cima no topo, tem um menu chamado exibir. Você clica nele e depois clica em indicadores. Essas duas formas. Clica com o botão direito no gráfico, inserir indicador. Lá em cima no exibir indicadores, tá? Aí você escreve saldo. Pronto. Aqui, ó. Tem o acúmulo, beleza? Que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Esse é o acúmulo, não é ele que nós estamos falando. Nós estamos falando do volume de agressão saldo, que são essas barrinhas aqui, ó. Você vai inserir em nova janela. Não tem como adicionar no gráfico, só tem como adicionar em nova janela. Você está inserido aqui o seu indicador de saldo agressão. Beleza? Coisa linda de Deus esse indicador, tá? Ele funciona em todos os time frames. A gente está olhando 5 minutos, ele funciona aqui no 1 minuto, ele funciona no 10, no 15, no 20, no 2, no diário, no 60, no semanal. Em qualquer time frame o indicador vai funcionar igualzinho, tá? Beleza. Agora que nós aprendemos a plotar ele no gráfico, eu vou te mostrar o que de fato ele é, tá?
Olha aqui, primeiro nos 5 minutos para ficar mais didático, depois a gente vai lá para o 1 minuto, tá? Ó, esse foi o saldo de agressão desse candle aqui, ó. Esse candle que fechou acima da onde ele abriu, vou chamar ele de candle comprador, tá? Mas só para ficar fácil da gente entender aqui. Teve um saldo agressão positivo de 30 mil. O terceiro talvez maior do dia, ó. Até então era o primeiro, né, quando ele aconteceu. Mas no final do dia ele foi o terceiro saldo de agressão maior, positivo. Beleza, Lucas. Como que eu tenho uma leitura? Como que eu posso usar o que você está me ensinando no meu operacional? Calma. Andorinha sozinha não faz verão. O saldo agressão sozinho, ele não vai te ajudar em praticamente nada. Para ele realmente ser eficiente no seu operacional, você tem que utilizar ele com análise VSA. Tá? Que é unir o saldo agressão com volume financeiro e com o spread do candle. Então, para efetividade do saldo agressão, você precisa inserir aí o volume financeiro, tá bom? Pode ser com cor ou sem cor, aí é uma preferência sua, tá? Vou colocar aqui com cor para ficar mais didático o nosso vídeo. Então, aqui a gente começa a entender melhor o saldo agressão. Lembre-se, para entender esse indicador, você precisa saber de oferta e demanda, ordem a mercado e ordem a limite. Isso precisa estar claro na sua cabeça. Se você é iniciante, assiste o vídeo de oferta e demanda várias vezes. Se você já é intermediário ou avançado, você já entende o que é ordem a mercado, ordem a limite, oferta e demanda. Então, o saldo de agressão para você vai ser nítido, tá? Se você não é avançado, você precisa ver várias vezes o vídeo de oferta e demanda. Depois, volta aqui e assiste. Agora, entendendo que você sabe tudo de ordem a mercado, ordem a limite, oferta e demanda, você vai entender como funciona esse indicador, né? Ele é o saldo de agressão. Olha só. Olha o tamanho desse volume. Pô, Lucas, como eu tive um volume o maior do dia, tá vendo? Aqui, ó, o maior do dia. Eu vou aumentar o volume. Deixa eu aumentar aqui, para depois aumentar o volume. E vou tirar aqui. Ó, como eu tenho um volume o maior do dia, beleza? Com um saldo de agressão deste tamanho, ó, saldo de agressão pequeno, ó, não foi o maior do dia, tá vendo? Por quê? Como que isso acontece, né? E eu tive aqui, ó, por isso que eu falo para vocês que a análise de VSA é a melhor coisa do mundo. A gente tem que unir o candle, o saldo de agressão e o volume financeiro. Com a leitura, a união desses três indicadores, preço, que é o candle, saldo de agressão e volume financeiro, a gente tem uma análise de sentimento, uma análise de movimento, tá? O que a gente tem análise desse candle? Este candle aqui, ele teve um saldo de agressão vendedor pequeno, mas foi maior que o comprador. Por quê? E o volume muito grande? Porque foi assim, ó. Ele teve saldo de agressão na compra, depois entrou saldo de agressão na venda, depois entrou saldo de agressão na compra, que diminuiu o saldo de agressão aqui da venda. Ele ficou pequeno. Por que o volume foi grande? Porque quando você agride a mercado, você consome o que está no book. Se tem poucas ordens, você consome muita faixa de preço. Se tem muita ordem, você consome pouco preço, certo? Mas você aumentou muito o volume, porque tinha muita ordem ali. Você agrediu o mercado, mas você consumiu poucas faixas de preço porque tinha muita ordem a limite ali. Então, desta forma, o volume financeiro aumenta, porém o saldo de agressão não tanto. Entende? Eu vou desenhar para você, ó, vai ficar muito claro quando a gente passar aqui por 3 exemplos. Eu vou desenhar para vocês alguns exemplos para ficar claro. Um exemplo, ó. Cara, eu tenho um saldo de agressão grande, ó, saldo de agressão grande, com volume menor. Olha o volume. O volume foi menor que aquele volume de venda, mas o saldo de agressão foi maior e o spread do candle foi praticamente a mesma coisa. Por quê? Por que isso aconteceu dessa forma? Porque neste candle teve pouquíssimas agressões vendedoras. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Eu vou trazer isso aqui para vocês, vai ficar muito claro, ó. Muito claro. Existem algumas leituras do saldo de agressão. Vou copiar aqui que eu já tinha salvado antes para trazer aqui para vocês, ó. Que é
vamos lá. Pouco saldo, muito volume, muito spread. Doji. Muito saldo, muito volume, pouco spread. Como que ficaria isso? Vou abrir aqui um Paint para vocês. Nem sei se vai ficar bonito, mas eu vou abrir um Paint. Ó. Vamos lá. Isso aqui é um candle, beleza? Ó. Pouco saldo, muito volume. Isso aqui é um saldo agressão, tá bom? Saldo agressão. E esse aqui, ó, vou colocar de preto. Volume financeiro, tá? Para ficar melhor, vou escrever. Candles, saldo, agressor, tá? E aqui, volume financeiro. Volume. Cara, muito volume, muita negociação. Porém, o saldo agressão pequeno. Porque o que aconteceu aqui, ó? Vamos lá. Leitura de candle, tá? Tem um vídeo nesse canal que a gente fala sobre leitura de candle também e leitura de volume, tá? Mas o que aconteceu? Esse candle foi para cima, foi para baixo e fechou com a pressão compradora e a vendedora praticamente igual. Então, muito volume financeiro, teve muita agressão compradora, muita agressão vendedora. No final ainda sobrou uma agressão vendedora maior que a compradora, só que, cara, teve muita negociação. Então, olha o tamanho do volume financeiro. Entende? Consegue compreender isso? Eu também tenho um exemplo, tá? Só para ficar claro para vocês. Volume. Esse aqui é outro exemplo, ó. Volume alto. Saldo agressão. Agora eu vou por verde. Tem que pôr na mesma altura aqui, ó. Saldo agressão maior e candle grande. Beleza. Cara, o que eu vejo aqui? Ó, para ficar mais claro ainda para vocês, eu vou diminuir esse volume. Esse volume vai ser esse tamanho aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Agora vai ficar mais claro. Este é o volume, tá? Volume menor, saldo agressão maior e candle maior que o candle anterior. Cara, bugou minha cabeça, meu Deus do céu. Calma. Olha só, volume financeiro. O que é o volume financeiro? É a quantidade de negócios naquela candle, beleza? Só isso. O saldo agressão é que o cara que vai te falar se aquele candle teve mais agressões compradoras ou mais agressões vendedoras. Neste caso que nós estamos lendo agora. Teve negociações? Teve. Menor que o candle anterior. Volume agressão, saldo agressão, comprador. Candle, comprador. Como eu leio isso aqui? Cara, eu tive ausência de vendedor. Não tinha vendedor nem freando o preço. Como que eu freio o preço? Com ordem a limite. Muita ordem a limite freia o preço. Então eu não tinha vendedor com ordem a limite freando o preço. E eu não tinha também vendedor lançando ordem a mercado, fazendo saldo agressão vendedor. Então eu tinha ausência de vendedor agredindo e eu tinha ausência de vendedor passivo, que é limite. Dessa forma, poucos negócios, volume financeiro pequeno, poucos negócios fazem com que o candle fique grande, positivo. Ok? Só teve agressões compradoras. Poucos negócios fizeram que algumas agressões compradoras fizessem um deslocamento de preço alto. Consegue entender isso? Por isso que eu falei, essa aqui é uma análise um pouco mais avançada mesmo. Realmente, se você está começando agora no mercado financeiro, vai ser um conteúdo que vai meio bugar a sua cabeça. Você precisa ver ele várias vezes para entender. Só que também não adianta ver ele sozinho. Você precisa ter visto os vídeos anteriores, como o volume financeiro, como o candle, como o ordem a mercado, ordem a limite. Você precisa ver esses outros conteúdos para te lapidarem, para você conseguir absorver o conteúdo desse vídeo aqui. Tá? Não, cara, pelo amor de Deus, se você não está entendendo nada, não fuja desse vídeo. Porque nosso cérebro é uma máquina. Isso aqui para você vai salvar a sua vida. Então você precisa entender exatamente como funciona o saldo agressão. Porque você vai entender quando o preço está freando.
quando o preço foi sem volume, por que ele foi sem volume, qual é a região que ele está, se ele está no topo ou está no fundo. Então ele vai te ajudar a ter uma leitura mais assertiva do mercado financeiro. Como assim o preço andou tudo isso com isso de agressão ou isso de volume financeiro? Nessa região de preço que ele está. Isso te traz uma clareza de mercado, isso te traz uma visão mais limpa, mais ampla de mercado, vamos dizer assim. Por quê? Às vezes, cara, num topo, os players enfiaram o saldo agressão para o preço romper falso, para depois ele voltar tudo de uma vez. Com essa análise de VSA, você consegue ler com clareza esse tipo de movimento, sabe? Então, por isso que você tem que entender como o saldo agressão funciona. Para entender como o saldo agressão funciona, você precisa entender de ordem a limite, ordem a mercado. Ok? Oferta e demanda. Vou te dar mais um exemplo. Ó. Muito volume, saldo, agressão, vendedor, pouco deslocamento de preço. Aqui eu tive pouco deslocamento de preço, por mais que o preço deslocou para baixo, porque o saldo de agressão foi para baixo, mas eu tenho muito volume financeiro, muito volume financeiro. Também pode acontecer isso aqui, ó, um pouquinho mais raro de acontecer, mas pode, tá? Muito volume, saldo de agressão gigantesco e candle sem pavio, pique-tchucuco, pequenininho, ó, nem pavio tem. Vou colocar pavio aqui, ó, só para vocês falarem que ó, paviozinho aqui, ó. Pronto, isso aqui é um candle. Tem esse tipo de movimento. O que é esse tipo de movimento? Cara, se isso aqui tiver num fundo, pode comprar. Olha o tamanho deste volume. Baita volume. Muita agressão na venda, velho. Olha o cara, não teve agressão na compra, praticamente. Muita, mas muita agressão. Galera socando venda mercado. Agredindo o preço. Muita agressão. Mas olha o spread do candle. Pequenininho. O que aconteceu aqui? Cara, um comprador colocou assim uma bandeja de compra aqui embaixo. Falou, pode vender tudo que vocês venderem, eu quero. Pode mandar para mim. Ele colocou muita compra, muita compra. Vamos lá, na faixa de preço do índice, vamos supor que ele colocou lá 2.000 lotes de compra por faixa de preço. Isso é bastante. Ou 3.000 por faixa de preço. Isso é bastante. Então os vendedores agredindo e o preço não desloca. Então eu tenho muitas negociações, muito volume financeiro, muito vendedor agredindo e alguns compradores absorvendo. Falando assim, galera, pode vender a mercado aí, que aqui tem um paredão, tem uma bandeja, tem uma parede, tem o que você quiser aqui, freando o preço, não deixando o preço passar. Isso a gente consegue ler com volume aumentado, saldo agressão vendedor, mas o comprador está absorvendo tudo. Spread do candle pequeno. Tende aqui, depois disso, tende a vir o quê? Esse cara aqui, ó. Esse cara. Pouco volume vai fazer o preço andar para cima. Ou pode vir muito volume. Movimento convergente, volume, né? Pode ser muito volume. Agressões na compra, não precisa nem ser muito. E spread de candle. Por quê? O vendedor saiu de cena. O vendedor saiu de cena. Ou eu posso ficar assim, ó. Uma briga doida seria. Chama briga doida. Muito volume, o maior volume do dia. Tipo aqui, ó. Ah, volumão, ó. Pá. Volumão. Spread do saldo agressão. Eu vou achar alguns exemplos no gráfico para ficar mais didático ainda, tá? Spread de agressão quase não teve. Quase não teve spread de agressão. Tá? Teve muito volume, spread de agressão não teve. E também o candle, ó, gigantesco. Não é que não teve, tá? Não teve saldo. E o candle gigantesco. E ele terminou um doji. Por quê? Olha só. Muito parecido com esse primeiro exemplo. Teve saldo agressão na compra. Brrr, pum. Volume. Veio até aqui, ó. Comprando. Depois teve saldo agressão na venda. Mais volume. Brrr,
Pum! Terminou o volume gigante, o saldo da agressão é o saldo, é a diferença. Teve, sei lá, 100 mil agressões na venda, depois 100 mil agressões na compra, que no final o saldo ficou zerado. Então teve muita compra, depois muita venda e o saldo ficou zerado. Entenderam? Deslocou o preço dos dois lados, mas no final, todo aquele volume de negociações não tirou o preço do lugar. Beleza? Entenderam? O saldo agressão, saldo, né? A gente entrou aqui numa análise de VSA um pouco mais avançado, mas o saldo agressão, saldo, nada mais é que o saldo, a diferença entre a quantidade de agressões, não importa passivo agora, tá? Não importa ordem limite, não importa book. A quantidade de agressões de saldo de ordens a mercado, comprador, versus a quantidade de ordens a mercado, vendedoras. A diferença entre elas, qual foi? A diferença entre elas, qual foi? Neste caso, a diferença entre as agressões, ordem a mercado, pum, foi mais positiva. Spread de candle é outra história, entendeu? Então, esse indicador, a única coisa que ele mostra, simples assim, ele mostra a diferença entre agressões compradoras e agressões vendedoras. Simples assim, beleza. Como eu posso utilizá-lo? O meu operacional, aí a gente estava falando exatamente nisso. Eu não consigo utilizar ele sozinho. Eu preciso utilizar o indicador de preço, que é o candle, o indicador do saldo agressão, que é esse que a gente está falando agora, e o volume financeiro. Com a análise desses três caras, eu tenho análise de VSA. Com esses três caras eu consigo te falar se o movimento está freando, se o movimento está indo, se ele está com dificuldade para ir, se ele está com facilidade para ir. Entende? Ele pode estar freando, ele pode estar impulsionando, ele pode estar indo com facilidade ou indo com dificuldade. Entende? Tem várias formas que eu posso ler isso, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Ó, muito volume, pouco saldo de agressão, entrou defesa compradora aqui. Tá? Provavelmente esse volume estava grande. No final do candle entrou volume comprador. Por que no final? Porque tem pavio para baixo. Depois disso aqui, ó, os próximos com pavio, o preço foi para cima. Tá? Depois despencou, foi, mas aqui foi para cima. Queria achar muito saldo com pouco volume. Ou muito volume e nada de saldo. Aqui, ó. Mas não teve muito volume, ó. Olha lá o desenho que a gente fez, ó. Olha o saldo da agressão. Quase zerado. Quase zerado o saldo da agressão. Volume, né? Volume quase igual ao anterior. O que está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo. Os vendedores também estão agredindo aqui. Tanto que depois o preço caiu. Como que você sabe que os vendedores estão agredindo aqui? Porque, cara, eu tive aqui, ó, saldo agressão maior, volume ok, beleza? Saldo agressão muito menor, mas muito menor. O que aconteceu? E o volume parecido? Ou os vendedores estão freando, só que aí teria só saldo agressão e sem desloque de preço, mas não teve saldo agressão. Então teve saldo agressão na compra e também teve saldo agressão na venda, agredindo dos dois lados. No final, teve uma sobra de saldo agressão pequena. Então tem interesse dos dois lados. Se eu tenho um interesse grande dos dois lados num topo, a tendência é o preço cair, depois de ter subido um monte, né? Então aqui, ó, claramente, por análise de VSA, a gente entende que o preço está para cair, tá? Então, galera, esse indicador, ele é extremamente eficiente quando ele é utilizado com volume financeiro e o indicador de preço, que é o candle, tá? Esses três indicadores, para mim, fazem a leitura perfeita do mercado. Preço, que é o candle, isso é o indicador, tá? Indicador de preço, candle, saldo, agressão e volume financeiro. Isso aqui te dá uma análise de VSA perfeita, tá? Por isso que eu falei para vocês que andorinha sozinha não faz verão, beleza? Galera, ele também funciona no 1 minuto, tá? Vou achar aqui o último exemplo pra gente do 1 minuto. Deixa eu ver se visualmente fica mais didático aqui para vocês. Ó, volume financeiro igual, idêntico, tá?
idêntico um do outro, mesmo volume financeiro, saldo agressão, metade do movimento. O que aconteceu aqui, ó? Candle, esse cara, aqui, ó. Candle positivo do começo ao fim, tá? Saldo agressão. O que aconteceu aqui? Não teve agressão do vendedor. O vendedor não chegou assim e agrediu. Só o comprador agrediu. Não teve vendedor agredindo aí, tá? O que teve aqui, ó? Mesmo volume, com saldo agressão menor. Só que olha o candle me mostrando aqui, defesa. Então, o que é a defesa? Na hora que chegou lá, os vendedores começaram a agredir. Porque se o vendedor não quisesse só que passasse dali, ele coloca uma bandeja, né? Ali teria um teto. E aí ele coloca 1 milhão de ordens a limite. E aí o preço não passa dali. O preço não passa dali, fica parado ali, não passa. Não, mas quando teve pavio, o que acontece quando dá esse pavio? E a gente viu, tá vendo aqui nessa diferença de saldo, ó. O vendedor chegou e começou a agredir. E aí o vendedor agrediu, que diminuiu aqui esse saldo agressão e deu esse paviozinho aqui. Interesse do vendedor em jogar o preço para baixo. Tem o interesse do vendedor de o preço não passar dali e tem o interesse do vendedor de jogar o preço para baixo. Tanto que, né, testou mais algumas vezes, mas depois dali o preço caiu. Tá? Então, galera, é muito legal você pegar e colocar esses dois indicadores, o saldo agressão, o volume financeiro, e ficar olhando aqui divergências de movimentos ou convergências de movimento, tá? Baseado no que a gente falou. Lá no vídeo de volume eu também falo sobre isso, tá? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Vamos dar uma olhada nele. Ó, aqui é a mesma coisa, galera. Ó, volume. Volume maior que o anterior aqui, ó. Baseado nesse cara, ó. Nesse cara. Saldo agressão maior, volume menor. Aí de repente eu tenho saldo agressão menor com volume maior. O comprador tá aparecendo. Depois o preço subiu. Primeira tentativa, depois segunda tentativa, o preço subiu. Então, quando a gente começa a ter divergência do movimento, entende? Cara, se o volume agora foi maior e o saldo menor e o spread do candle menor, ou tem mais ordens a limite, o preço está com mais dificuldade de avançar, ou em contraparte está entrando agressões na contraparte, nesse caso aqui na compra. Então, ou o preço está mais difícil para a venda andar, ou o comprador está agredindo também. Ponto de atenção, eu estou num fundo. Opa, pode ser que agora o interesse comprador está maior que o vendedor. Beleza? Então, galera, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. A gente pode fazer outros vídeos depois sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, mas muito mesmo, tá? A análise de VSA vai te dar, cara, praticamente, tudo que você precisa, sabe? Dá para você operar assim, ó, nem precisa de média. Saldo, agressão, volume financeiro e spread do candle, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, é @viverdemercadofinanceiro. Vai lá, me manda um alô no direct. Direto a gente abre caixinha de pergunta. Pode mandar a sua dúvida lá também, que vai ser um prazer poder ajudar você a viver de mercado financeiro e lucrar aí de 100 a R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro, tá? Um abraço e nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!